acessar páginas da web com conteúdo criptografado, eu vou precisar usar um outro protocolo chamado HTTPS, que é o Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. O que significa isso? HTTPS, Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro, significa que é um protocolo para acessar páginas da web com conteúdo criptografado. E por que, professor, a página da web teria o seu conteúdo criptografado? Para aumentar o nível de segurança na transferência desses dados lá do servidor para o teu computador. Tu imagina tu acessando os dados da tua conta bancária num serviço chamado Internet Banking lá do teu banco. Beleza. Aí tu vai acessar os dados da tua conta bancária no serviço chamado Internet Banking. E, obviamente, tu não quer que o banco transfira os dados da tua conta bancária lá do servidor para o teu computador de forma, vamos imaginar, sem um nível de segurança adequado? Não, tu quer que o banco transfira os dados daquela tua conta bancária do servidor onde ele está armazenado para o teu computador com segurança. E para aumentar o nível de segurança na transferência dos dados da tua conta bancária, por exemplo, lá do servidor para o teu computador, o banco vai utilizar um protocolo mais seguro que o HTTP. Ele vai usar, então, um protocolo HTTPS, que é o Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. Agora, seguro por quê? Porque quando eu tenho HTTPS, observa, Protocolo para Transferências de Páginas da Web com conteúdo criptografado. E se eu estou criptografando os dados e transferindo esses dados lá do servidor para o computador do usuário, de forma criptografada, se alguém no meio do caminho interceptar essa transferência, não vai entender nada, porque os dados estão todos criptografados, codificados. Só quem é o detentor dos dados, quer dizer, só eu que quero acessar os dados da minha conta, quando esses dados chegam no meu computador, aí sim eles serão decriptados, decodificados, para que eu possa entender. Claro que isso acontece num processo automático, sem muito que o usuário perceba. Mas quando tu está observando lá na barra de endereços o uso do HTTPS, isso eu tenho que ficar em mente. É porque os dados estão sendo criptografados, transferidos de forma criptografada, portanto mais seguro, para garantir o sigilo dessas informações, para garantir a confidencialidade dessas informações, e só quando esses dados chegam de volta no meu computador é que eles serão decriptados. Por isso se usa o HTTPS. Então qualquer prova que venha cobrar o uso do HTTPS, tu tem que lembrar da sigla, Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. Por quê? Porque quando se usa HTTPS, as páginas da web serão transferidas com conteúdo criptografado, portanto, com um nível maior de segurança se comparado com o HTTP. Então, para páginas da web, a gente ficou basicamente com dois protocolos importantes para estudar para a prova. O HTTP, que é só para acessar páginas da web, e o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro para acessar páginas da web com conteúdo criptografado, certo? Bem, mas aí vem a perguntinha, professor, e para outras situações, como por exemplo, transferir arquivos? Para transferência de arquivos, bem, aí nós vamos usar um outro protocolo chamado FTP. O FTP é o protocolo para transferência de arquivos. Percebe? O FTP não é para transferir o hipertexto, não é para transferir a página da web. Não, ele é um protocolo de transferência de arquivos. Então eu posso, através de um serviço FTP ou do protocolo FTP, transferir arquivos do meu computador para o servidor, numa operação que nós vamos chamar de upload, que é quando eu vou transferir os meus arquivos que estão armazenados aqui no meu computador para um servidor, usando o FTP. Então eu estou realizando uma operação de upload, que eu estou transferindo informações do meu computador para o servidor. Isso é upload. Mas eu também posso usar o FTP para realizar uma operação chamada de download, que é transferir arquivos do servidor para o meu computador. Mas quando é que tu vai responder na prova o termo FTP? Quando ele citar Protocolo para Transferência de Arquivos. Esse serviço FTP pode ser anônimo, pode ser também autenticado, daí precisa nome de usuário e senha para transferir esse arquivo. Mas vamos ver na leitura do texto teórico. FTP, então,
protocolo de transferência de arquivos. É a própria tradução, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Essa é a tradução. Protocolo utilizado para transferência de arquivos do servidor para o computador, cliente, ou vice-versa. Quer dizer, tu pode usar o FTP tanto para transferir arquivos lá do servidor para o teu computador, como transferir arquivos do teu computador para o servidor. Lembrando que nesse caso, observa, eu não citei transferir o hipertexto. Portanto, aqui eu não estou falando em transferir páginas da web. Eu estou falando em transferir arquivos. Professor, posso transferir um arquivo do Word chamado curso.docx via FTP? Pode, porque ele permite a transferência de qualquer tipo de arquivo. Posso transferir um arquivo do LibreOffice Writer.odt? Posso, porque ele permite transferência de arquivos, seja do meu computador para o servidor ou do servidor para o meu computador, não importa que tipo de arquivo é esse. Então ele transfere arquivos, essa é a resposta do nosso FTP, ok? Bem, pessoal, agora eu gostaria de comentar um pouco sobre protocolos de e-mail, protocolos usados para mensagens de correio eletrônico. Existe um protocolo chamado SMTP, que é o protocolo utilizado para enviar mensagens de e-mail, para dar saída às mensagens de correio eletrônico. Então, quando eu vou redigir uma mensagem de e-mail e quero enviar esta mensagem de e-mail, sem que eu perceba, tem um protocolo que está realizando esse trabalho, que está realizando esse serviço, que está enviando essa mensagem de e-mail. E a resposta desse protocolo é SMTP, um protocolo utilizado, então, para enviar mensagens de e-mail, responsável pela saída, pelo envio das mensagens de correio eletrônico, como está descrito ali para ti. Observa, servidor ou protocolo responsável pela saída ou envio das mensagens de correio eletrônico. Tu lembra que quando nós falamos sobre a sigla HTTP, era para transferir página da web, que era o próprio hipertexto. Já o SMTP é para transferir, é o protocolo para transferência de e-mail. Observa ali de novo, ó, transferência de e-mail, é protocolo para transferência de e-mail. Esse não é para transferir páginas da web ou arquivos. Embora, se eu tiver lá um e-mail com um arquivo anexado, o SMTP vai fazer o serviço mesmo assim. Então, SMTP, repetindo, protocolo para enviar mensagens de e-mail, enviar mensagens de correio eletrônico. Claro, quando agora eu te digo que tem um protocolo para enviar, para dar saída às mensagens de e-mail, a tua pergunta deve ser a seguinte: professor, então deve ter um protocolo para recebimento, usado para receber mensagens de e-mail. Na verdade, para recebimento existem dois que são muito cobrados em prova. Dois são os mais pedidos para recebimento. Um deles é o POP, que pode ser chamado também de POP3. Esse é o protocolo para recebimento de mensagens de e-mail ou entrada de mensagens de e-mail. Primeiro vamos à leitura dele. Servidor ou protocolo responsável pela entrada, recebimento das mensagens de correio eletrônico. Por padrão, descarrega a caixa postal no servidor. Vamos entender o que seria isso. Se o SMTP é o protocolo para enviar e-mail, então eu tenho que ter um protocolo para receber e-mail. Um deles é o POP, ou POP3, que é a terceira versão do protocolo. Esse é usado para receber mensagens de e-mail aqui no meu computador. Então, quando eu utilizo o POP, eu estou recebendo as mensagens de e-mail no meu computador e, por padrão, elas estão sendo esvaziadas lá da caixa postal do servidor. Quer dizer, o padrão POP indica: recebe as mensagens de e-mail aqui no teu computador e, por padrão, ela é esvaziada da caixa postal do servidor, ficando armazenada, então, aqui no teu computador e não mais lá na caixa postal do servidor. Isso é a ideia do protocolo POP. Professor, mas e como é que eu sei se eu estou usando POP ou não? Bem, isso depende das configurações da tua conta de e-mail no teu programa cliente de e-mail. Porque tu pode ter instalado no teu computador um programa cliente de e-mail, como o Outlook Express, o Mozilla Thunderbird, como o Microsoft Office Outlook. Esses são programas que tu pode instalar no teu computador para receber ou enviar mensagens de e-mail. Esses programas gerenciadores de e-mail que enviam, recebem, armazenam e organizam mensagens de e-mail, como o caso
do Outlook Express, do Mozilla Thunderbird ou do Microsoft Office Outlook, tu pode configurar se tu deseja receber as mensagens de e-mail via POP. E aí, claro, quando tu for configurar tua conta de e-mail nesse programa de e-mail, tu vai definir quais são as configurações. Se tu configurou para receber via POP, é porque tu está recebendo as mensagens de e-mail, quer dizer, está realizando a entrada dessas mensagens de correio eletrônico e, por padrão, está esvaziando a caixa postal do servidor. Essa é a ideia que nós temos do protocolo chamado POP.